Só um minutinho, vou mudar minha rede. Pronto. Boa tarde novamente a todas as pessoas que vieram participar da quarta aula do nosso curso de extensão, Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas. Hoje temos o grande prazer de receber a querida amiga Ana Carolina Soliva Soria, professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, pesquisadora do CNPq, atualmente coordenadora do GT Ampof Schopenhauer. Eu acho estranho chamar Carolina, só chamo de Carol. Carol, pode chamar Carol. A Carol publicou um livro muito importante que se chama Do Indivíduo à Cultura, um estudo sobre Freud. Foi sua dissertação de mestrado, né, Carol? Foi a dissertação de mestrado. Em 2011, estamos aguardando ainda a tese de doutorado como livro. Carol organizou, junto com o saudoso professor Luiz Roberto Monzani, o livro Freud, Filosofia e Psicanálise. Temos um exemplar desse livro na nossa biblioteca da UFLA, e organizou também, com a colega Janaína Namba, nossa amiga também, o livro 100 anos de Além do Princípio do Prazer, que saiu ano passado, está fresquinho ainda, pela editora Alameda. Carol hoje vai nos trazer uma aula sobre realidade psíquica. Muito obrigada, Carol, a palavra é sua. Léa, eu que gostaria de agradecer, acho que é um prazer enorme poder estar nesse curso que você montou, e de poder estreitar os vínculos de trabalho com o seu grupo, com você. É sempre um prazer, assim, quando a gente pode construir essas pontes de trabalho em conjunto, e eu estou muito, muito contente de estar aqui e poder conversar com esse grupo tão numeroso. Eu vou falar hoje sobre um assunto que é complexo. Eu tenho certeza que eu não vou dar conta de tratar desse assunto de uma maneira mais completa, então eu separei algumas partes, né, desse assunto que é tão complexo, algumas partes que, segundo tal como eu entendo, tornam a compreensão desse assunto da realidade psíquica mais simples. Simples não no mau sentido de simplificar o assunto, né? Mas que a gente possa, digamos, fazer uma limpeza daquilo que poderia atrapalhar a compreensão desse tema e tentar trazer aquilo que eu entendo que é, digamos, um dos pontos centrais para a compreensão de um conceito tão difícil e complexo dentro da psicanálise. Só que, para falar em realidade psíquica, por mais que eu tenha escolhido um trajeto que eu entendo ser um pouco mais simples, ou seja, que ele possa passar essa ideia, né, o essencial da ideia, de uma maneira que não esteja poluída por coisas que podem atrapalhar a compreensão, não tem como eu deixar de mobilizar alguns outros conceitos, né? E eu entendo que a concepção de realidade psíquica, que já está inscrita no próprio nascimento da psicanálise, né? É difícil a gente pensar o nascimento da psicanálise sem pensar essa ideia do que vem a ser a realidade psíquica. Minha ideia, então, é abordar esse conceito na passagem de alguns textos pré-psicanalíticos para os textos psicanalíticos, e depois, num segundo momento,
expor a partir de certa concepção metapsicológica o que viria a ser essa realidade psíquica, tá? Eu não sei como é que vocês costumam fazer. Primeiro eu faço a exposição e depois as pessoas anotam as dúvidas e tiram as dúvidas no final. É isso, né? Sim, costumamos fazer assim, Carol. Tá ok. Eu posso projetar uma seleção de citações, porque aí eu acho que fica mais fácil, inclusive, para que o público possa seguir aquilo que eu estou falando. Pode ser? Sim, perfeitamente. Tá. Eu vou apresentar aqui, então. Deixa eu ver se eu peguei o arquivo certo. Sim. Bom, imagino então que vocês estão vendo aqui minha projeção. Eu vou começar minha exposição a partir de algumas ideias que vão aparecer num texto chamado Estudos sobre Histeria, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo o texto que está escrito em vermelho ou em preto? Estamos vendo em preto, Carol, e Ótimo. estamos. O pessoal no chat está pedindo para Aumentar. aumentar o zoom, se você puder, por favor. Posso sim. Ótimo, perfeito. Tá bom, né? Uhum. Então, eu começo com algumas ideias que são expostas num texto chamado Estudos sobre Histeria. Nesse texto, imagino que muitos de vocês devem já ter ouvido falar, né, nesse texto importante, pré-psicanalítico, que o Freud vai reeditar e dar uma importância no sentido de pensar um histórico, né, da construção dos conceitos que vão possibilitar a construção da própria psicanálise. Ele vai inclusive dizer na introdução a esse texto, né, que ele foi reeditado posteriormente, mesmo ele tendo já modificado muitas das suas ideias em relação aos textos psicanalíticos, mas é um escrito importante para entender o próprio percurso que o Freud vai fazer para o nascimento da psicanálise. Nesse texto dos estudos sobre histeria, Freud vai colocar uma série de casos que vão narrar o tratamento, o método, né, que ele adota para o tratamento dessas pacientes. E no final ele vai fazer uma exposição teórica sobre a partir dos casos dos casos que foram analisados, e o que me interessa é a parte que concerne a organização da memória. Nos estudos sobre histeria, o que a gente vê? Né? De maneira muito geral, vou falar muito rapidamente, a gente vê um Freud que já havia passado pela clínica do Charcot, em Paris, o Freud que traz para Viena um certo método, que é a hipnose, na tentativa do tratamento das suas histéricas. Né? Esse método, colocar o paciente em hipnose, vai se mostrando muito mais difícil do que ele havia imaginado, né? Caso por caso, se a gente pegar desde o ANAO, que é o primeiro caso até o último caso, o quinto caso, são 5 casos que ele vai expor ali, a gente vai vendo que progressivamente, se a ANAO era colocada em hipnose de uma maneira muito rápida, muito fácil,
No último caso, ele já tem muita dificuldade para colocar o seu paciente em estado hipnótico. Ele diz, né, para o paciente, chega e fala, olha, cansei de chegar para o meu paciente e falar, agora você vai dormir, durma, e a pessoa olha para mim e fala, mas doutor, eu não consigo dormir. Né? Então ele inventa um outro método, que é o método da mão sobre a testa. Você agora vai me dizer a primeira ocorrência que passar pela sua cabeça assim que eu tirar a minha mão da sua testa. E a pessoa, então, ele vai estabelecer, por meio de um diálogo, uma via para se chegar até uma certa recordação, que é a do trauma. Então, existe um evento traumático que vai determinar o início da histeria, da patologia. E esse evento traumático, ele diz respeito a algo que, de fato, teria acontecido. Ele é a reprodução de algo que está marcado digamos, como traço de memória, numa consciência, numa segunda consciência, né? Ele vai falar que a consciência é cindida em duas partes por esse trauma. A pessoa tenta se defender contra aquele evento que é desagradável, aquele evento que ela quer esquecer. E nessa cisão, o que a gente vê é que esse conteúdo cindido da consciência, ele volta à vida. Ele consegue tomar as rédeas da atividade motora, né, da pessoa, da sua vida, fazendo com que aquele evento do passado ganhe vida tal como acontecia anteriormente. Nesse sentido, então, a gente lê o seguinte: a recordação patogênica discerne-se em meio a outros traços distintivos pelo fato de que os enfermos lhe designam de não essencial e a pronunciam só com resistências. Então, essa recordação que dá origem à patologia, que é traumática, que vai a força do trauma é o quê? Fazer com que a consciência se divida em uma consciência patológica e uma consciência normal. Esse evento que tem esse poder de dissociação da consciência, os enfermos vão dizer que, na verdade, não é importante, que é não essencial, contudo, vão contar o que vem a ser esse trauma só por meio de muito trabalho de vencer essa resistência contra essa ideia. Freud continua, em todos estes casos, eu me mantenho inabalável. Não entro em nenhuma dessas distinções, acréscimo meu, feitas pelo enfermo, de que a ocorrência foi insinuada pelo analista, que já era esperada, ou que ela foi agregada arbitrariamente, e aí o Freud continua, senão que esclareço o enfermo de que essas não sejam mais que formas e pretextos da resistência contra a reprodução, o itálico aqui é meu, né? Quero chamar a atenção para essa palavra, contra a reprodução de uma recordação que, apesar disso, temos de reconhecer. Então, vejam, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem um analista, o Freud, no caso, que comunica para o seu paciente aquilo que seria a ideia primeira, a ideia traumática, né, a partir desse exame da recordação, e que, na verdade, o que haveria na doença seria, na patologia, uma reprodução da recordação. Então, há o quê? Como se houvesse a impressão de algo na memória, no primeiro momento, e o paciente recuperasse aquilo e reproduzisse, tal como foi impresso no primeiro momento.
tá? Um pouquinho depois, ele vai dizer o seguinte: a respeito do caso Ana O, ele vai dizer o seguinte: ambos os estados de consciência, como eu disse para vocês, a gente está falando aqui em um duplo estado de consciência, né? A gente ainda não tem a concepção de inconsciente tal como vai aparecer num texto como a interpretação dos sonhos, né? Então, ambos os estados de consciência, normal e patológica, aonde eu encontro trauma, se alternavam, que se alternavam, consistiam sempre em que, do amanhecer ao avançar do dia, as ausências, isto é, o levantar da condição segunda, tornava-se sempre mais frequente e, ao anoitecer, consistia apenas nisso. Ambos os estados diferiam-se não só como antes, em que era em um, no primeiro, normal e no segundo, alienado, mas também vivia no primeiro como os outros, as outras pessoas, né, no inverno de 1881-82, mas no segundo, no patológico, no inverno de 1880-81. E todos os acontecimentos posteriores eram inteiramente esquecidos. Então, vejam, eu tenho duas vivências aqui. Por um lado, a consciência normal vive tal como as outras pessoas, então ela compartilha do mesmo momento presente, né, com as outras pessoas, inverno de 81 e 82, enquanto que quando a pessoa se encontrava no estado de alienação, ela vivia, reproduzia os acontecimentos do inverno de um ano antes. E todos os acontecimentos posteriores eram esquecidos. Tá? Então, vejam, tem aqui o que? Uma reprodução, algo que foi marcado na consciência e que é retomado. Freud vai depois, na parte teórica, né, falar a respeito da organização dessa memória, né, a maneira como a memória vai ser dividida. Primeiro, de maneira. É possível encontrar uma ordenação do material mnêmico em uma ordem cronológica linear, em que as vivências vão sendo recordadas de trás para frente, da mais recente até a primeira, a traumática, né? Ou por estratos concêntricos, né? No qual a gente pode ir tirando as camadas periféricas, que contém as recordações que são de mais fácil trânsito, e à medida que a gente vai chegando a esse núcleo do trauma, as recordações vão aflorando com mais dificuldade, a pessoa resiste a expor aquele acontecimento. E uma terceira característica é o fato de, mediante associações, segundo o conteúdo de pensamento, em que as recordações vão formar linhas convergentes por diversas linhas que vão convergir em pontos nodais, são ramificações, e é possível andar por essas ramificações de maneira zigue-zagueante, né? Fazendo com que eu possa, conforme eu vou chegando mais próximo de um ponto de dificuldade, eu volte para um ponto de mais fácil trânsito, e assim eu vou aos poucos, digamos, dissolvendo aquela resistência que havia, a defesa, né, que havia em relação a uma certa vivência, né, expor uma certa vivência. Bom, já nos estudos sobre histeria, o Freud tem plena clareza de que o conteúdo de difícil acesso, o conteúdo traumático, né, por mais que ele não trate nos estudos sobre histeria de uma maneira tão evidente, ele tem plena clareza de que esse conteúdo ele é de natureza sexual, né, e diz respeito, portanto, à vida conjugal, né,
certas situações da vida sexual daquele paciente, e já tem também a ideia de que há nesse conteúdo sexual algo do infantilismo. O que ele vai expor, então, de maneira muito clara, num outro texto, eu vou descer aqui um pouquinho para ficar mais visível para vocês, que são as considerações, as observações adicionais às neuropsicoses de defesa. O Freud vai expor nesse texto, né, um dos textos do ano de 96, no qual Freud vai expor de maneira muito clara o que viria a ser esse trauma sexual, né? E aí ele diz o seguinte nesse texto: esses traumas sexuais têm de pertencer à tenra infância, à vivência antes da puberdade, e seu conteúdo tem de consistir numa irritação real dos genitais, por processos parecidos com o coito. Então, vejam, há aqui a ideia de que o evento traumático diz respeito a um abuso sexual que aconteceu na infância, e esse abuso ele é um evento real. Né? O Freud vai, inclusive, tentar expor ali a maneira como a pessoa vivencia aquele abuso, se a pessoa vive aquilo apenas passivamente, teria então um caminho para o desenvolvimento de uma histeria. Se a criança vive aquilo passivamente, depois repete isso num companheiro de jogos, né? Existe um caminho em direção à neurose obsessiva, ele vai montar todo um esquema complexo para tentar entender de que maneira as vivências reais sexuais estariam ocasionando patologias, né, diferentes patologias. Vejam que existe, portanto, a ideia de que há algo no passado, e esse passado é um passado muito no qual a criança era ainda muito pequena, ainda não tinha desenvolvido certas ideais morais, né? E a pessoa faria o quê? Então, ela, depois, num segundo momento, já entrando na puberdade, ela revisitaria essas ideias e entenderia, então, o teor daquele ataque sexual, fazendo com que ela se defendesse contra esse acontecimento real, fazendo com que isso fosse esquecido e a patologia, portanto, seria ocasionada. Né? O Freud vai, então, trabalhar com a ideia de que essas vivências, elas habitam a nossa memória e são trazidas à luz, tal como resquícios da antiguidade. Ele vai fazer uma analogia com o trabalho de um arqueólogo, né, que vai escavando. Vejam, eu falei para vocês, a organização da memória, né, também ela pode ser em estratos concêntricos ali nos estudos sobre histeria, e tal como um arqueólogo que vai aos poucos trazendo os restos da antiguidade, né? Vejam que aqui já existe a ideia de que ele está trabalhando com fragmentos. Né? E esses fragmentos vão sendo trazidos à luz, só que são fragmentos que dizem respeito a eventos que ele entende como eventos efetivos, né? Que materialmente efetivos na vida da pessoa. Eu vou ler muito rapidamente esse exemplo, né, do trabalho semelhante ao de um arqueólogo. Isso está no texto dos estudos sobre a etiologia da histeria, né? Ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Suponham que um investigador viajante chegue a uma região pouco conhecida, onde desperta seu interesse um campo em ruínas, com restos de muros, fragmentos de colunas, de tábuas com caracteres apagados e
ilegíveis. Ele pode contentar-se em contemplar o que aflora livremente, em seguida inquirir o que os que habitam nas proximidades, talvez habitantes semibárbaros, acerca do que sua tradição manifesta sobre a história e significado daqueles restos monumentais. Anotar suas explicações e continuar viagem. Mas ele pode proceder também de outro modo, pode levar consigo picaretas e pás, picaretas, pás e enxadas, destinar os vizinhos para o trabalho com esses instrumentos, demarcar com eles o campo em ruínas, remover o entulho e revelar os restos dos restos perceptíveis, os enterrados. Se o êxito recompensa seu trabalho, então os descobrimentos esclarecem a si mesmos. Os restos de muros pertencem à circunvalação de um palácio ou casa do tesouro, um templo que se completa das colunas em ruínas, as numerosas inscrições encontradas, bilíngues nos casos favoráveis, desvelam um alfabeto e uma língua, e cuja decifração e tradução oferece abertura inesperada sobre os acontecimentos do tempo passado, em cuja memória foram erguidos aqueles monumentos. Saxa locontur, as pedras falam, né? Então, o que a gente vê aqui é um trabalho de escavação do médico, né? Sobre um certo material privilegiado. Que material é esse? O material da memória. Então, vai trazendo aos poucos esses restos, e esses restos, por meio de um trabalho de interpretação, a gente ainda não tem aqui ainda, né, essa ideia de uma interpretação tal como vai acontecer na interpretação dos sonhos, né? Mas o médico ele pode, então, olhando o conjunto daqueles restos da antiguidade, construir uma ideia da vida que as pessoas levavam naquele momento passado, né? E portanto, a partir de uma certa visão que, tal como o arqueólogo, né? O arqueólogo ele constrói uma visão a respeito dessa vida passada, né? Da língua que se usava, a partir das ruínas entender o tipo de construção, se era um castelo ou se era um outro tipo de casa, um fórum, sei lá o quê. A partir destes restos é possível, então, construir ou reconstruir a inteireza da vida que se levava naquele passado. Tal como me parece, a ideia de que, por meio desses fragmentos, é possível ir puxando o fio dos acontecimentos e trazendo essa vida passada à luz dos acontecimentos atuais. Só que a gente pode imaginar, entender que nos textos psicanalíticos essa ideia ela permanece. Por meio de uma análise da memória, é possível chegar a esses acontecimentos. Contudo, algo vai se modificar, né? Um ponto que me parece importante para entender a realidade psíquica vai se modificar. E o que seria isso? Algo que acompanha a própria compreensão da ideia do inconsciente. Vejam que se eu tenho acontecimentos, tal como a gente vê no caso Ana O, nos estudos sobre histeria, né? O analista da Ana O, que era o Breuer, o companheiro de escrita do Freud, ele tem um diário da sua paciente que foi fornecido pela mãe dessa paciente, que permite a ele verificar todos os acontecimentos de um ano antes e dizer, não, realmente ali a gente encontra fato por fato a prova material
de que ela está reproduzindo o acontecimento de uma época passada. É possível, então, aos poucos, eu ir puxando esses eventos, trazendo à luz esses eventos, e quando eu chego a um esclarecimento daquele fato do passado, no qual a pessoa pode expor aquilo de uma maneira adequada, ou seja, carregada com todo o seu afeto, a pessoa pode chorar diante daquela ideia traumática, né? Chorar, expor aquilo da maneira como lhe parece mais adequada, ou seja, produzir um efeito catártico, né, de limpeza daquelas emoções que haviam ficado armazenadas ali e que mantinham aquela recordação viva, a ideia patológica então se enfraquece e o sintoma desaparece. O sintoma só desaparece, portanto, quando eu chego a um esclarecimento total do trauma. Essa ideia de um esclarecimento total vai desaparecer. De tal modo que o inconsciente, a ideia do inconsciente para o Freud vai ser, então, aquilo que jamais poderá se esgotar no tornar-se consciente. E um segundo ponto muito importante é que, para o inconsciente, não existe um signo de realidade que possa julgar o que é verdadeiro do que é falso, tal como acontece para a consciência. E eu já vou entrar daqui a pouquinho nesse assunto. O Freud vai então dizer o seguinte, eu vou para a próxima citação, né? Ele chega em 1897, a certa intelecção de que no inconsciente não existe signo de realidade, de modo que não se pode distinguir a verdade da ficção investida com afeto. Então, vejam, uma ideia, uma representação investida com uma certa força de excitação, digamos assim, né, um afeto, para o inconsciente não é possível dizer que aquilo não é real. Aquilo, quando uma ideia, uma representação está fortemente investida, ela guarda uma realidade que a gente pode entender como indistinguível. Otávio, você abriu o microfone, está me dando eco. É impossível para o inconsciente distinguir a verdade ou a ficção daquele fato. Isso é muito importante e vai modificar a teoria freudiana. Assim, Freud tem vários dados que ele estava organizando, podemos entender que ele estava organizando em cima de um evento traumático real. Quando ele percebe que todos esses ataques sexuais vão apontando para uma única figura, e ele vai dizer, na totalidade dos casos, esta figura é a do pai, inclusive a do meu próprio. Quando ele inicia a sua autoanálise, ele vai falar, bom, mas existe um problema estatístico aqui que não me permite continuar, porque não é possível que tenham tantos perversos dentro de uma cidade como Viena, a ponto de determinar que a gente tenha de determinar a patologia por meio desses eventos reais, digamos. E aí ele modifica, então, a sua compreensão
destes fatos clínicos a partir dessa outra ideia, que é a de que o inconsciente é incapaz de distinguir o que é ficção daquilo que é verdade, desde que a ficção esteja investida fortemente com afeto. Nesse sentido, então, ele vai falar na interpretação dos sonhos o seguinte: o inconsciente é o psíquico propriamente real, em sua natureza interna, é-nos tão desconhecido quanto o real do mundo exterior. E é-nos dado pelos dados da consciência de modo tão incompleto como o é o mundo exterior pelas indicações de nossos órgãos dos sentidos. Então, vejam, existe agora a ideia, aqui na interpretação dos sonhos. Então, algumas ideias que foram aparecendo aqui que são importantes para a minha exposição. Não existe para o inconsciente um signo de realidade que permita diferenciar uma representação como verdadeira de uma ficção investida com afeto. Segundo lugar, a ideia de que o inconsciente não se esgota no tornar-se consciente, ou seja, que não basta ir recordando até lançar luz completa a um evento traumático. E que no inconsciente o que a gente encontra? Aquilo que é propriamente real. E esse real, propriamente real, é tão desconhecido para nós quanto a própria realidade do mundo externo que nos é dada para a consciência por meio dos órgãos dos sentidos. Então, se nós não chegamos à realidade daquilo que nos é dado, a realidade última daquilo que nos é dado pelos sentidos, nós também não chegamos à realidade última daquilo que nos é dado no inconsciente. E eu já vou explicar isso, vou entrar no próximo assunto, né? O que a gente tem? Então, tanto com aquilo que nos é dado pelos órgãos dos sentidos, quanto aquilo que nos é dado a partir do inconsciente. Há, portanto, tal como me parece, né? Freud vai desenhar, então, um certo ponto que, para usar uma imagem, né? Como se a gente tivesse no meio de uma escuridão, a gente carrega uma lanterna, a consciência consegue enxergar só aquilo que ela vai iluminando com essa lanterna, e o resto é desconhecido. A consciência vai tateando e construindo, a partir desses fragmentos que ela vai obtendo, uma ideia do que vem a ser esse inconsciente, que é para a consciência impossível de ser completamente iluminado. Não se chega, portanto, a uma apreensão absoluta do que vem a ser esse inconsciente. É só por fragmentos. Tanto é que na interpretação dos sonhos, Freud vai dizer que não se chega ao tal do umbigo do sonho. Né? O umbigo do sonho é o lugar de onde brotam os sonhos, e esses sonhos impulsionados pelo desejo, né? Não se chega até esse lugar da onde a fonte da onde ele brota. Bom, isso vai colocar para o Freud uma série de questões teóricas, né? Que o Freud vai ter de se haver na interpretação dos sonhos, por exemplo. Né? Não só, mas acho que é o primeiro grande texto no qual ele vai sistematizar uma série de problemas que vão aparecer a partir dessa ideia. A respeito da constituição do aparelho psíquico, né? Como o aparelho psíquico se constitui, por que a gente tem, então, essa
discrepância entre aquilo que se acredita ser real e aquilo que se acredita fictício, aquilo que se entende ter sentido e o que entende a consciência entende por não tendo sentido, que vai um dos primeiros pontos que o Freud vai distinguir na interpretação dos sonhos, né, que vai exigir, um dos primeiros pontos que exige a construção teórica para se chegar à compreensão do que vem a ser o sonho e que o sonho tem um sentido, né? E que esse sentido aponta para a realização de um desejo, porque nós não vemos, portanto, o sonho como uma realização de desejo. Freud vai, então, fazer essa separação entre aquilo que se manifesta no sonho e aquilo que é latente no sonho, né? O que tentar deixar isso um pouquinho mais claro, né? Se o inconsciente não consegue distinguir claramente aquilo que não consegue distinguir de maneira nenhuma, aliás, aquilo que é ficção investida com afeto daquilo que é realidade, o que a gente tem é que as ficções investidas com afeto podem ser tomadas como vias de realização de desejo pelo inconsciente. E a qual tipo de desejo o Freud está se referindo? Aos desejos impulsionados pela pulsão sexual. Eu vou fazer agora referência a um desenho que o Freud vai colocar na interpretação dos sonhos e entrar aqui numa breve exposição a respeito dessa metapsicologia que o Freud vai expor. Então, vejam, eu vou pular muita coisa dentro da interpretação dos sonhos, que o sonho e a realização de um desejo está lá no início, né, do livro, e eu estou com uma imagem que vai aparecer no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, ou seja, no último capítulo. Mas, digamos, eu vou tentar expor de que maneira a gente pode entender, então, que como o psiquismo vai tentar encontrar vias de realização de desejo que são entendidas como profícuas para o inconsciente e, portanto, vias reais de satisfação, mesmo que a consciência julgue essas vias como fictícias. Freud vai falar num primeiro momento de constituição do aparelho psíquico, no qual, vejam, eu tenho aqui duas linhas, duas extremidades. Uma que é a perceptiva, PCP, e a outra que é a M, motora. Freud vai começar construindo o aparelho psíquico por analogia ao aparelho reflexo. Uma certa excitação entra neste aparelho e a resposta que se tem imediata a essa excitação que entrou no aparelho é a resposta motora. Pensem numa mão que é colocada em cima de uma chapa quente e que imediatamente é tirada da chapa quente, sem que a pessoa precise pensar sobre aquilo. O funcionamento do aparelho reflexo, né? Imediato. Freud vai pensar num primeiro momento o funcionamento do aparelho desse modo, só que para cada excitação que vai cruzando esse aparelho, vai se formando uma marca minêmica. O aparelho, então, vai sendo recheado de recordações. A percepção é a via de entrada daquilo que vai ser formado como traço minêmico, e o aparelho motor é o lugar onde a excitação é levada para fora.
Vejam, o aparelho perceptivo, ele não pode ser o lugar aonde o traço de memória vai ser inscrito. Porque se ele fosse o lugar onde o traço de memória se inscrevesse, ele, digamos assim, entupiria a via de entrada. Imaginem alguém que está vendo alguma coisa, estou vendo vocês aqui, né? Me viro para trás e eu continuo vendo vocês. Quando eu me viro para trás, vocês estão presentes em mim como memória, mas não como percepção atual. Tá? Então, o aparelho perceptivo, ele vive no momento presente. E as recordações são as percepções passadas que foram sendo inscritas dentro desse aparelho. Cada percepção, ela traz uma quantidade de excitação para o aparelho. Essa quantidade de excitação não pode se acumular, porque existe um princípio de bom funcionamento psíquico, que é manter essa quantidade de excitação num nível mínimo possível. Essa excitação, então, ela é posta para fora por meio de um ato motor. Vou usar um exemplo, a gente está no início do funcionamento do aparelho psíquico, uma criança muito pequena que sente fome pela primeira vez. A sensação de fome entra pelo aparelho perceptivo. A resposta motora imediata é o quê? Gritos e esperneios. Essa criança aprende, então, que gritando e esperneando, o seio aparece. E, aparecendo o seio, a fome cessa. Ela realiza um ato motor, que é o de sugar, e a fome desaparece. Então, vejam. Existe, para as demandas da conservação de si, da conservação do corpo, alimentação, excreção, respiração, um ato motor, ou seja, uma modificação que o aparelho entende como sendo uma modificação do mundo exterior, que permite a esse aparelho psíquico entender que, quando se modifica o mundo exterior e se consegue cessar quando eu realizo uma modificação no mundo exterior que cessa a fonte dessa minha demanda, o aparelho aprende que aquela modificação do mundo exterior foi real. Mas veja, esse aprendizado, ele é construído. O objeto real, ele não nos é dado no aparelho perceptivo de maneira imediata. Quando a gente pensa num certo ato, né, de tenho sede, eu bebo água, vejo que o copo está aqui, bebo água, isso foi construído por meio de uma certa percepção atual e de uma série de traços que foram se inscrevendo e ao qual a percepção atual vai se ligar a esses traços que foram aprendidos ou que foram fixados dentro do aparelho, foram recheando o aparelho psíquico. Para as demandas da conservação de si, né, para as demandas da autoconservação, para as pulsões de autoconservação, esse ato de modificação do mundo externo, ele é muito importante, porque ele garante a sobrevivência do indivíduo. Então, a via de satisfação vai correr no sentido dessa flechinha, ou seja, do aparelho
perceptivo para o aparelho motor. E eu realizo um ato motor que permite o apaziguamento de uma certa excitação que é sentida como dolorosa, fome, sede. Eu realizo um ato motor e essa excitação ela é cancelada na fonte. O problema é a respeito das pulsões sexuais. Por quê? Porque elas são capazes de se satisfazer por uma via que não é a progressiva, ou seja, que vai dar percepção para o aparelho motor. As pulsões sexuais, elas são capazes de se satisfazer por uma via regressiva, ou seja, reinvestindo reinvestindo as cadeias de memória. Vou dar um exemplo, para não ficar tão abstrato, né? É um assunto complexo. Quando uma criança é amamentada, o que a gente tem? A criança tem fome e a fome cessa com o leite. Só que o ato de sugar, ele libera uma outra satisfação de um certo lugar do corpo que também é excitável, que é a região da boca. A região da boca é um dos lugares do corpo que emitem um certo comichão, né? O Freud vai dizer que é semelhante a um comichão, que quando realiza uma certa ação, que é a de sugar, libera um prazer, que não está ligado à conservação do corpo, ou seja, à nutrição, ao leite, mas se esgota na própria região da qual ela brota. E aí a gente pode falar na criança que se satisfaz por meio da sucção do dedo, do brinquedo, de uma parte da pele. Vejam, a gente tem uma certa um certo ato, uma ação que é realizada por uma parte do corpo que não está ligada à conservação do próprio corpo, que transborda a satisfação ligada à conservação de si. E isso faz com que esses impulsos, que o Freud vai denominar de sexuais, eles possam ser realizados não por ações ligadas a, digamos, a esse movimento progressivo do psiquismo, mas algo que reinveste cadeias de memória, de tal modo que a pessoa pode, ou criança, por exemplo, pode buscar na reativação de uma certa memória, ou seja, na reativação de uma identidade de percepção com algo que foi formado, foi fixado na memória no momento anterior, na reativação desse traço de memória, a satisfação. Né? Isso é uma característica das pulsões sexuais, de se satisfazer por meio da reativação de certos traços minêmicos. Vejam, quando esses traços minêmicos eles são fixados de tal modo que contenham uma quantidade afetiva
de excitação muito grande, né, é possível, para o inconsciente, esses traços, eles são indiscerníveis, muito difícil conseguir discernir o que vem a ser realidade efetiva do que é ficção, né? Então, por isso que eu trouxe para vocês esse esquema que vai aparecer na interpretação dos sonhos, né, para mostrar que o psiquismo ele é recheado por traços de memória, que aquilo que é fixado no psiquismo, ele pode ser fixado de tal modo a conter, digamos, o traço ele é ligado a uma quantidade de excitação muito grande, e é possível reinvestir essas cadeias de memória de tal modo que o psiquismo consiga se satisfazer sem ter de direcionar essa satisfação para o aparelho de memória, de motor. E isso por quê? Né? Porque para as pulsões sexuais, ao contrário das pulsões de autoconservação, existem travas em relação à saída dessa excitação pelo aparelho motor. Né? Existem certos bloqueios que vão sendo colocados ao longo da vida da pessoa, de tal modo que a excitação ela não possa caminhar diretamente para o aparelho motor. Né? Não sei se fica claro isso, assim, mas o que a gente tem, o que eu acho que é importante entender é o quê? Que existem certas representações que vão ser gravadas no psiquismo, muito investidas, e que, para uma certa parte desse psiquismo, é indiscernível se aquilo é real ou não real, desde que eu possa encontrar no reinvestimento de um traço de memória a identidade de uma percepção passada, ao contrário do que vai acontecer com com os impulsos de conservação da vida, que necessariamente precisam ser levados à motilidade. Porque se eu não realizar uma ação de modificação do mundo externo, em direção ao alimento, bebida e etc., né, respiração, etc., eu não consigo sobreviver. Então, uma parte do psiquismo se dissocia desse primeiro modo de funcionamento psíquico e vai buscar a satisfação pela via da motilidade e do julgamento de realidade, enquanto que uma outra parte do psiquismo vai desconsiderar esse julgamento de realidade. Por quê? Porque pode se satisfazer por uma via que é regressiva e não progressiva. Não sei se eu fui clara. Léa, quanto tempo eu tenho? Já temos algo em torno de 50 minutos, Carol, mas se você quiser colocar mais algumas observações, fica totalmente à vontade. Posso ler só mais um trechinho aqui, que eu acho que é da última. Tem dois últimos trechinhos. Sim, podemos ler, sim. É sabido que das percepções que afetam o sistema perceptivo, nós conservamos
como permanentes ainda algumas outras coisas além do conteúdo delas próprias. Nossas percepções também comportam-se como enlaçadas umas às outras em nossa memória, e isso, antes de tudo, segundo sua antiga concordância na simultaneidade. Chamamos a isso de fato da associação, o fato da associação. Ora, se o sistema P perceptivo em geral não tem memória alguma, então é claro que ele também não pode conservar os traços da associação. A associação vai se dar apenas aonde? Dentro do sistema de memória, né? O sistema perceptivo faz o quê? Ele capta as informações pontuais, né, as informações perceptivas pontuais, e a totalidade, né, a totalidade, digamos assim, a construção dos objetos que a gente julga como externos, dos objetos de desejo, isso tudo vai se dar na relação do sistema perceptivo com o sistema de memória, por meio da associação de traços. Os elementos P perceptivos avulsos estariam impedidos de sua função se, frente a uma nova percepção, o resto de conexão anterior continuasse valendo. Assim, pelo contrário, temos de considerar o sistema de memória como o fundamento da associação. Os fatos da associação, o fato da associação consiste então nisso, devido à diminuição da resistência e facilitação do caminho de um elemento M minêmico, dos elementos minêmicos, a excitação se transmite preferencialmente a um segundo elemento minêmico do que a um terceiro. E eu vou ler aqui o último trechinho. A experiência ensinou que não apenas é importante se uma coisa, um objeto de satisfação, possui a qualidade boa e, portanto, mereça o acolhimento no eu, mas também se está aí no mundo exterior, de modo que possa apoderar-se dela caso necessário. Então, vamos lá. Vou deixar aqui na tela. Então, o que a gente tem, né, é que os objetos, tanto os objetos que a gente apreende como externos, quanto os objetos internos, né, eles vão ser, digamos, a composição daquilo que aparece no sistema perceptivo em associação com o que aparece no sistema de memória. Então, a percepção de algo que eu tenho no momento presente é dada pela relação do sistema perceptivo com o sistema de memória. E um objeto de satisfação, ele é entendido, ele é acolhido, né, no eu, de tal modo, pensar no leite, por exemplo, né, no leite, que é um objeto de satisfação da pulsão de autoconservação, né? Se eu posso me apoderar desse objeto digamos, se eu posso me apoderar dele caso eu tenha necessidade, né, desse objeto. Para os objetos da autoconservação, aonde que esse objeto vai ser encontrado? Vai ser encontrado por meio de um esgotamento via processos motores. Para a pulsão sexual, o que acontece? Erguem-se barreiras contra a saída dessa satisfação por meio da via motora. Então, como eu disse para vocês, o que acontece? A pulsão sexual, ela tem a capacidade, então, de se satisfazer pelo reinvestimento das cadeias de memória e tentar encontrar a percepção não mais no esgotamento pelo aparelho motor, mas um traço de memória que ficou gravado
dentro do aparelho psíquico. Reencontrar, portanto, essa identidade de percepção. Por isso que o Freud vai colocar na interpretação dos sonhos a alucinação como sendo uma das vias primeiras de satisfação do desejo, né? Tal como acontece no sonho. Né? O sonho, uma vez tendo em vista que os caminhos para a realização do desejo via motilidade estão fechados, já que a pessoa está dormindo, portanto, a chave para a motilidade está bloqueada, o que vai acontecer? Os desejos reinvestem a cadeia de memória, mas não para procurar qualquer coisa, para procurar aqueles traços de memória que contém uma identidade de percepção com uma satisfação passada. E aí vai atrás dessa identidade de percepção, no qual o sentido do sonho vai ser encontrado. Lógico que se essa identidade de percepção ela não é encontrada, como eu disse para vocês, de maneira a se esclarecer completamente, ela é sempre encontrada de maneira velada, porque existe uma censura psíquica que impede que aquela representação seja recolocada ou apareça na sua clareza para a consciência. Lé, não sei se ficou claro, é um assunto difícil, eu vou parar o compartilhamento. Carol, só antes de você parar o compartilhamento, de onde é esse último trecho? Deixa eu pegar aqui. Está no texto sobre a negação, 1925. Perfeito. Na edição da Gesammelte-Werke está a página 13 e 14. Tá bem, obrigada. De nada. Então, Carol, muito obrigada pela aula maravilhosa. Nossa, quanta coisa. É realmente muito rico, né? Que você traga todo esse conteúdo para o nosso curso. Muito obrigada. Karine, eu vou pedir, então, para você interromper. Foi mesmo, Bárbara, uma aula incrível. Para você interromper a gravação, por gentileza, para a gente conversar um pouco.